Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que vocês estejam bem, no nome do Senhor Jesus, amém? Hoje é dia 5 de agosto de 2026, hoje é quarta-feira, e nesse momento eu estou gravando esse vídeo às 10h20 da manhã, tá? Nós hoje vamos falar de um assunto que muitas pessoas já têm falado, né, nas suas pregações e aqui na internet também. Mas eu sinto um desejo muito forte de deixar minha contribuição com vocês a respeito de um assunto chamado manipulação. E, biblicamente, a gente tem uma figura na Bíblia chamada Jezabel, e é uma representação desse espírito. Uma coisa que eu quero deixar muito bem esclarecida aqui nesse vídeo é que nós estamos falando de coisas espirituais, sempre. Essa é a orientação da palavra. Olhar para o mundo de forma espiritual. A nossa luta não é contra carne nem sangue, não são contra as pessoas, mas contra o mundo espiritual da maldade, do maligno, das potestades e principados do ar. Amém? Muito bem. Essa passagem bíblica que fala sobre Acabe e Jezabel, ela está em 1 Reis, começa no capítulo 16, versículo 19, e ela se estende até o capítulo 22. A gente já conhece essa história bíblica, a gente sabe que Acabe foi rei de Israel, mas ele foi um rei que não andou nos caminhos do Senhor, ele desobedeceu a Deus, executando a obra de idolatria, e isso o Senhor abomina. A idolatria Deus compara como o adultério, como a traição. Você está deixando de adorar o único Deus verdadeiro de Israel para adorar a outra entidade diferente dele. Então, isso é um pecado muito grave diante de Deus. E Acabe cometeu esse pecado perante o Senhor por influência da sua esposa, que se chamava Jezabel, e ela nunca fez parte do povo de Israel, né? Ela era de um povo diferente do povo de Israel. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui agora. Você pode conseguir saber dessas informações lendo a palavra do Senhor no livro de 1 Reis, começando no capítulo 16 e estendendo até o capítulo 22, que fala da morte de Acabe, tá? A Bíblia diz que as obras que Acabe executou foram piores do que reis anteriores a ele. E a Bíblia também diz que ele fez isso porque ele era instigado pela sua mulher. A origem dela não era israelita, então ela trouxe para dentro do seu casamento, para dentro do povo de Israel, aquilo que ela recebeu. Ela só executou a criação que ela recebeu, tá? E eu quero, além de ler essa passagem bíblica com vocês, eu quero também recomendar um livro que eu estou lendo. Já faz um tempo que eu comprei esse livro, mas na correria do dia a dia, é, eu estou demorando para terminar de ler, mas é esse livro aqui, ó. Contra o Sistema, Desmascarando a Doutrina de Jezabel. A autora desse livro é Tamires Garcia Vaz. Ela é muito famosa no meio evangélico. Ela não mora aqui no Brasil, ela mora nos Estados Unidos atualmente. E ela conta um pouco da história dela, do testemunho dela, que ela rompeu com o sistema evangélico, com o sistema gospel, porque ela viu que esse era dominado por esse espírito demoníaco, diabólico, da manipulação, do controle e, em alguns casos, até casos de violência, tá? Eu quero compartilhar com vocês um trecho desse livro. Eu já havia lido ele, começado a ler há um tempo atrás, mas a correria acabou não deixando eu ainda terminar, mas o tanto que eu li já realmente mexeu muito comigo e fez eu me identificar com algumas situações que já passei dentro de algumas igrejas que já congreguei, tá?
A parte desse livro que eu vou ler é da página 169, tá? Eu vou ler esse trecho e depois eu vou destrinchando esse assunto e já quero pedir perdão a você se esse vídeo ficar um pouco longo, tá? Eu acho necessário compartilhar, contribuir, dar a minha contribuição aqui para quem estiver assistindo esse vídeo, caso você se identifique ou que você conheça alguém que passou, esteja passando por isso, tá? Eu quero contribuir com a sua abertura de entendimento, com a sua observação que você está fazendo e às vezes você está um pouco em dúvida se não é coisa da sua cabeça ou se realmente você não está passando por isso. E isso, uma outra coisa importante também que eu quero ressaltar aqui, não se trata somente de situações que acontecem dentro da igreja, tá? Porque eu tenho contribuições a dar com situações que já passei dentro da igreja e dentro de local de trabalho, tá bom? Com o passar do vídeo, você vai conseguir me entender. Eu vou me esforçar para me fazer ao máximo entendida aqui para você, tá bom? Eu estou lendo um trecho desse livro que eu recomendei para vocês, Contra o Sistema, Desmascarando a Doutrina de Jezabel, de Tamires Garcia Vaz, página 169. Em nome da paz, nos acovardamos e preferimos não lidar com esta doutrina e os espíritos malignos que têm espaço a partir dela. Preferimos cair na vaidade de pensar que nós poderemos fazer com que as coisas sejam diferentes sem que haja nenhum confronto. A gente entra naquela vibe da paz, vamos orar, né? O Espírito Santo é quem convence. Muito bem. Aí ela dá um depoimento que ela recebeu de uma pessoa. Eu me lembro de uma irmã que chamarei de Beatriz para preservar sua identidade, que há anos, como funcionária de uma igreja, viu coisas terríveis. Se a arrogância do pastor fundador daquela igreja não fosse o suficiente, pois ele já havia atentado contra a sua própria vida, outras vezes contra a vida de outras pessoas, chegando até mesmo a jogar o carro contra outros no trânsito, enquanto ela estava com outros irmãos no banco de trás. Esta irmã, em sua ingenuidade, cedeu seu nome e ainda abriu contas bancárias para que este pastor, ela escreve a palavra pastor entre aspas, e a sua mulher pudessem, nas palavras deles, guardar o recurso da casa do Senhor num lugar confiável. Obviamente, anos depois, esta irmã descobriu-se como uma laranja na lavagem de dinheiro que estes falsos pastores faziam. Beatriz, todavia, cresceu sob a vistas desse casal, que profetizava palavras tão assustadoramente assertivas, e por causa das muitas profecias se tornaram muitíssimos, respeitosos como profetas por toda a nação. Eles tinham amigos muito renomados e conceituados no mundo gospel, eram amigos de aliança, entre aspas, como diziam, de muitos homens de Deus mais conhecidos do país. Em sua pré-adolescência, ela conta que, enquanto servia na igreja, e mais precisamente a estes pastores, recebeu do pastor uma palavra de que ela mesma, após a morte da sua mulher, deveria ser a sua nova esposa. Já presenciei isso pessoalmente, tá? Aguenta aí que eu vou contar. Apesar da loucura de uma coisa dessas, ela, por respeitá-lo como um profeta, já que todas as suas palavras cumpriam-se em todo lugar, acreditou que aquilo de algum modo poderia ser a palavra de Deus. Mas não muito tempo depois, em sua adolescência, esta pequenina foi abusada sexualmente por este pastor, não uma, não duas, não três vezes. Ao que, quando a mulher do pastor soube, em vez de denunciá-lo à polícia por ter cometido tantas atrocidades, passou a culpar a menina, que, trabalhando na igreja, perdeu a vida, a liberdade e virou uma escrava pessoal do casal. O que poderíamos esperar de um casal como este, que já lavava dinheiro através da casa de Deus, senão acobertar um ao outro nas suas malignidades? Pelo medo que os dois tinham de que a menina pudesse algum dia contar algo a alguém, eles a mantiveram por
perto, muito perto, e manipulando-a pela culpa, fizeram-lhe ainda pior, dominaram não só aquela situação, como toda a sua vida. Após este acontecimento, a pastora, entre aspas, então ganhou voz na igreja e pregando, profetizando, passou a ser conhecida como a profetisa da igreja. Ela então assumiu as finanças completamente. Nenhuma decisão se tomava na igreja, a menos que passasse pela sua aprovação. Ela fazia sempre parecer como se fosse uma ordem dada pelo pastor, que, por sinal, apesar de ter um extenso grupo de líderes, nada mais eram, na verdade, do que fantoches para os dois. Em nada compartilhavam nenhuma decisão. Suas palavras eram a lei absoluta sobre todas as coisas. Ao serem questionados, sua resposta era sempre a mesma: porque Deus mandou. Que Deus é esse? Beatriz não sabia dizer. O pastor, em depressão, continuava a atormentar a vida dos irmãos e de todos os que o cercavam. Em meio a surtos psicóticos e crises bipolares, ainda que com muitas profecias, tinha suas crises de ira, e todos ao seu redor passaram a experimentar os seus mesmos problemas: insônia, crises de pânico, depressão, ira, irritabilidade. Os anos se passaram e Beatriz, a jovem menina, tinha ainda a falsa ideia de que, de alguma maneira, poderia manter a paz com estes falsos profetas e ainda assim fazer a vontade de Deus. Quando as portas fechadas, Beatriz apontava para os dois coisas que estavam acontecendo na igreja e em suas vidas, que não eram bíblicas. Era prontamente acusada de rebeldia e de estar sendo manipulada por Jezabel. Ora, veja, acusavam daquilo que eles mesmos praticavam. Nada novo debaixo do céu. Assim, começavam as pregações sobre denunciar o espírito de Jezabel, entre aspas. E até mesmo as canções deveriam ser voltadas para a voz dos profetas, para que a voz dos profetas se levantassem novamente. Iludida por muitos e muitos anos, depois de ter sido roubada, molestada, acusada de coisas terríveis, e sim, depois de ter tolerado isto em sua vida por muitos anos, Beatriz se levantou e, denunciando-os ao presbitério local, retirou-se do meio destes lobos, visto que recusaram-se a arrepender. E ainda que com provas e testemunhas pusessem-se como as vítimas perseguidas por causa do nome do Senhor. Cada um do conselho daquela seita, me perdoem, irmãos, isso não é uma igreja de Jesus, recebeu alguma regalia para ficar calado. Uns receberam carros, outros aumentos de salário, outros ganharam títulos na vice-presidência da igreja e outros benefícios para que nada fosse trazido à luz. A então jovem Beatriz, ainda que tenha sido acusada de ser alguém contra a paz, retirou-se daquele lugar, pois ficara claro que os que ali permaneceram compactuam com a conduta e a prática dos donos daquela seita e que falsamente denominavam comunidade de fé, família de Deus, igreja de Cristo. Histórias como esta partem-me o coração diariamente quando as recebo, tanto em minhas redes sociais quanto ao aconselhar irmãos e irmãs que por tanto tempo sem enxergar toleram Jezabel e a sua doutrina. Bom, eu quero parar por aqui, mas esse livro ele diz muito mais coisas importantes a respeito desse assunto, mas eu quis trazer para você aqui nesse vídeo esse depoimento que ela faz a respeito dessa menina chamada Beatriz, que não, na verdade, não se chama Beatriz, é um codinome para proteger a identidade dela e faz muito bem. Bom, eu quero trazer para você alguns pontos importantes nessa leitura que eu fiz à luz da Bíblia, que se você parar para ler a história de Jezabel,
Uma das primeiras coisas que eu quero falar para vocês quando acontece esse tipo de coisa é o seguinte, gente: pessoas manipuladas por esse espírito demoníaco e diabólico, elas não se arrependem. Inclusive, eu estava até pensando no título que eu ia dar para esse vídeo aqui, para postá-lo, né, no canal: Jezabel sem arrependimento. Quando você vai para 1 Reis, capítulo 22, perdão, 1 Reis, capítulo 21, nos versículos 28 e 29, diz que Acabe se humilha. Diz que Acabe, ele coloca panos de saco e ele fica cabisbaixo. Porque ele, no fundo, para ter esse tipo de atitude, é porque ele reconhece a fraqueza dele. Ele foi um marido banana, manipulado, controlado. E ele não tinha forças para lidar com essa mulher e com a força que ela tinha. Por que, que ele não tinha forças? Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa força, ela vem do Senhor. O que, que o apóstolo Paulo diz? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então a força não está em nós. A nossa força vem do Senhor. Se ele abriu mão do Senhor para se casar com uma mulher que nunca serviu ao Senhor, as forças dele se esvaíram, as forças dele se foram. E esse depoimento que essa autora fala, a Tamires Garcia fala sobre a Beatriz, né, esse codinome Beatriz, fala que esse pastor aqui, ele tinha crises de bipolaridade, irritabilidade, crises de ira. Por quê? Por causa da mulher com quem ele se relacionava, com quem ele tinha se casado. Então, o homem que deveria ser o cabeça, a força, a provisão, ele perde as forças, ele perde o chão. Então, ele fica sem chão, ele fica sem força. E no capítulo 9 de 2 Reis, versículos do 30 ao 37, fala da morte de Jezabel, que foi um tanto diferente da morte de Acabe. Em 1 Reis, capítulo 21, versículos 28 e 29, diz que Acabe se humilha, né? Ele fica cabisbaixo e Deus olha para o ato dele de humilhação e diz que não vai mais puni-lo, que Deus mudou de ideia, mas que o que ele tinha determinado para acontecer na vida dele aconteceria na posteridade dele. Isso é um alerta muito importante que eu quero deixar aqui, porque nós pais, tudo que fazemos, falamos, as nossas atitudes, o nosso comportamento, ele deixa marcas na criação dos nossos filhos, e a gente precisa pensar no que a gente quer deixar de legado para eles. Já Jezabel, mesmo depois de Acabe morto, a Bíblia diz que ela pintou seus olhos e ela foi falar da janela com um rei que estava voltando da guerra. E aí ele mandou lançarem abaixo Jezabel da janela. A Bíblia diz que o sangue dela respingou na parede do muro, respingou no muro da janela, né? Ela caiu e respingou sangue no muro e nos cavalos que estavam perto. E na hora de enterrá-la, tinha a caveira dela e tinha só os pés e as mãos. Os pés simbolizam os caminhos por onde ela andou e as mãos simbolizam as obras que ela cometeu. E o resto era tudo caveira. Foram comidos pelas aves de rapina. São aves que roubam. Por isso que lá no Novo Testamento Jesus fala, quando você ouvir da palavra, cuidado para as aves de rapina não virem roubar a palavra do teu coração. Então, assim como ela roubou a adoração de Israel ao Deus Todo-Poderoso, ela também teve a sua carne roubada. E ela, em momento algum, demonstrou arrependimento. Foi o que eu disse no início desse vídeo, e é o que eu quero deixar sempre aqui registrado, isso muito forte. Por que, que eu quero deixar isso registrado muito forte? Agora eu quero compartilhar um pouquinho das minhas experiências que eu vivi, e não foi numa igreja só, tá? Na minha cidade natal, eu passei por algumas igrejas
A primeira delas foi Batista Tradicional, e a EBD dessa Batista Tradicional eu carrego comigo até hoje. Tudo que eu sei de Bíblia, tudo que eu aprendi foi nessa igreja Batista Tradicional. Hoje, quando eu escuto alguma coisa estranha que não condiz com a palavra, existe uma expressão dita que os ouvidos arranham. Parece que é aquela coisa que tine. E eu, por graça e por misericórdia, e por bondade de Deus, eu consigo discernir que o que está sendo falado não condiz com a palavra. Por causa desse tempo, dessa semente abençoada que foi plantada. Depois eu passei por uma igreja neopentecostal de Nova Vida e depois eu fui para uma assembleia na minha cidade natal. E tudo isso bota para mais de 10, 15, 20 anos, tá? Porque em cada uma delas eu ficava, às vezes, 7, 8 anos congregando. E na última que eu congreguei, que foi uma Assembleia de Deus, eu achava algumas coisas estranhas, porque eu nunca tinha passado por aquilo nas igrejas anteriores. Podem até ter acontecido situações nessas igrejas anteriores, mas não tinham me atingido. Eu não tinha percebido. Eu estava no meu primeiro amor, eu estava servindo, eu estava empolgada. Não tinha antigamente essa mente de hoje, de uma igreja ser vista como empresa e os pastores agirem como empresários, como donos. Não tinha essa vibe que tem hoje. Era diferente. A coisa era pura, inocente. Quando eu cheguei nessa assembleia, eu comecei a reparar algumas coisas muito estranhas. Essa leitura primeira que eu fiz aqui no início do vídeo, falando que o profeta disse para a menina que quando a esposa dele morresse, ela que seria a próxima mulher dele. Gente, depois, quando eu comecei a ler essas questões, eu vi que o troço era mais comum, infelizmente, do que a gente pensa, né? Quando a gente ouve uma coisa dessa mundana, não nos assusta, porque não dá para esperar luz de quem vive na treva. Mas quando a gente escuta isso de um lugar onde deveria ser acolhedor, onde deveria ser luz e fazer a diferença para o mundo, o que me consola é que na palavra de Deus diz que nos últimos dias a treva entraria nas igrejas. E nós já estamos vivendo isso. Nós já estamos muito próximos da volta de Jesus. Todos os sinais falam a respeito disso. E eu comecei a observar um comportamento do pastor presidente com uma determinada irmã. E por graça, por bondade, por misericórdia, o Senhor, ele me faz revelações na madrugada, em sonhos. Eu comecei a ter muitos sonhos, eu comecei a entregar, né? E pago o meu preço por isso, tá? E já deixo bem claro que eu não tenho problemas nenhum. Se você que está me assistindo aqui não acredita, se você acha que é surto psicótico, psicológico, é o emocional aflorado, que a Gardênia foi dormir de barriga cheia e sonhou que estava voando, fica com a sua fé ou com a sua incredulidade, e eu fico com a minha verdade, e eu acredito que é um dom que Deus me deu. O dom de sonhar é bíblico. José sonhou, o rei Nabucodonosor sonhou e Daniel interpretou. Então, se tem na Bíblia, pronto, para mim é verdade absoluta. Tá? Continuando. Eu estava tendo muitos sonhos naquela época, eu estava entregando, e eu percebi uma determinada proteção dele para com ela. Eu chegava para ele, eu falava de alguns comportamentos inadequados que ela estava tendo na igreja, algumas implicâncias que ela estava tendo comigo. E ele, não, aquela coisa de passar pano quente, né? Abafa, da turma do deixa disso. Pois bem, eu me mudei da minha cidade natal por motivo de trabalho, por bondade, misericórdia, eu passei no concurso público. E o tempo passou e a notícia chegou que a esposa dele tinha falecido e que a esposa dele era aquela irmãzinha. Então, eu entendi que, na verdade, Deus ele não estava falando de fatos que estavam acontecendo. Deus estava sinalizando as intenções do coração, né? E Deus depois me fez lembrar de um dia que ele chegou na igreja absolutamente bêbado, ventando. E ele ainda assim subiu no altar para pregar. E eu ali acionei alguns pastores auxiliares que estavam ali. Eles tentaram tirar aquele pastor do culto, não conseguiram, porque ele bateu o pé. Ou seja,
É a ação, é por isso que eu deixei bem claro no início do vídeo que não é contra pessoas, é contra o espírito demoníaco e diabólico, né? Ele está no meio do povo de Israel, infelizmente, e usando pessoas que se dizem servos de Deus. A princípio, eu até creio na pureza da coisa, sabe? Na inocência da coisa, no chamado, mas a pessoa ela não vigia e ela não consegue segurar o ego, né? Eu vejo muito também pelo lado do escravo que vira rei. A pessoa passa tanta humilhação na vida, passa situações difíceis que ela não trabalha, ela não cura. Então, quando ela tem uma oportunidade de ser exaltada, reconhecida, aquilo para ela se torna, infla o ego dela. Parece que é uma espécie de compensação por tudo que ela passou. Olha agora o que Deus fez comigo, né? Então, ela põe para fora o que está lá, o podre que não foi resolvido, a ferida que não foi tratada. Pois bem, chegando aqui, na cidade onde eu moro atualmente, eu fui procurar uma igreja, né? Fiquei na igreja da pessoa que me hospedou, como uma forma de gratidão, e hoje eu reconheço que isso foi um emocional que me aflorou. Eu quis ser grata à pessoa que me hospedou aqui na cidade, na minha chegada, até que eu me estabelecesse, e eu comecei a frequentar a igreja dela. E eu sofri uma perseguição é, é, de uma das lideranças da igreja, na pessoa da esposa do pastor, né? Primeiro que tem todo um contexto, né? Eu sou uma mulher divorciada e não fui eu que procurei o divórcio. O pai da minha filha se envolveu com uma outra pessoa, resolveu viver a vida dele, e quando um não quer, dois não brigam. Mas eu, atualmente, não refiz a minha vida emocional, não me casei novamente, porque entendo que não chegou o tempo para isso. Esse relacionamento, esse casamento, ele durou 13 anos. E ele foi um casamento com uma pessoa com perfil narcisista. Então, se você procurar saber sobre esse assunto, eu não vou explorar ele aqui agora, senão o vídeo não vai acabar nunca. Uma pessoa narcisista, quando você convive com ela, você sai desse relacionamento abalado, com a sua mente, o seu psicológico, o seu psiquiátrico comprometido. Isso é cientificamente comprovado, psicologicamente comprovado. Vai para a internet que você vai achar vários vídeos falando sobre esse assunto. E eu passei por isso. Graças a Deus eu estou sendo curada, liberta, sarada pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Eu creio no poder de Cristo na minha vida e eu tenho retomado a minha vida com tranquilidade, com serenidade, com o equilíbrio que eu havia perdido nesse relacionamento. É mais ou menos assim, deixa eu explicar para você. O cabelo da gardênia é castanho. O narcisista ele fala assim para você: não, o cabelo da gardênia é branco. Aí você olha assim, branco. Ué, mas eu tô vendo castanho. Não, peraí. Aquilo já mexe com você. Mas você, em nome da paz, em nome da sabedoria, em nome de dar bom testemunho, e dependendo da situação que seja, em nome de você não se rebelar contra o ungido do Senhor, né? Em nome de você ser uma pessoa submissa, você cala, você não questiona, você não perturba, você não se rebela. E aquele espírito cresce e vai tomando força. Porque o manipulador, o narcisista, isso é um nome moderno, tá, gente? Para esse espírito narcisista. Mas é manipulador, controlador. Ele é imponente. E ele fala para você com uma certeza, ele faz você duvidar de você mesmo. Se você não buscar muito em Cristo restaurar sua identidade como imagem e semelhança dele, você se perde em você mesmo. Ele só lança uma semente e tu fica tontinho no teu mundo ali, ó, na tua cabeça. Ele te desregula, ele te desequilibra. Essa é a função do diabo, matar, roubar e destruir. Então, voltando para cá, essa igreja em que eu fui recebida, ela me ajudou muito, tá? Isso é uma característica também desse espírito. Ele primeiro se abre, te recebe, te ajuda, que é para quê? Que é para você se desarmar.
E esse é um local maravilhoso para esse espírito te manter, sempre dependendo da ajuda dele, sempre preso à necessidade, porque só tem ele para te ajudar, porque esse espírito ele te isola dos outros à sua volta, que é para você depender só dele, tá? Então ele faz você se desarmar, ele faz você confiar, ele entra nas suas necessidades. Então eu como crio minha filha sozinha desde o divórcio, eu sempre passei muita luta financeira. Eu sempre passei muito aperto. Pode conversar com qualquer mãe solo, que essa é uma característica muito comum entre as mães que criam seus filhos sozinhas, tá? Por isso que às vezes elas se culpam muito porque não conseguem dar a atenção devida que ela sabe que os filhos precisam. Por quê? Porque ela tem que se matar de trabalhar para aguentar as despesas. E quando consegue, tá? Porque do jeito que está o nosso país, você pode se arrebentar de trabalhar que nunca vai dar, tá? Para se vestir, para calçar direito, para comer direito, a levar filho para passear, então nem se fala, tá? Quando você bota um pouquinho na diversão, sempre fica uma outra conta de fora. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque eu não roubo ninguém, eu não piso em ninguém, eu não passo por cima de ninguém, eu não me envolvo com nada errado. Eu vivo do sustento do meu trabalho ordeiro, correto, mas passo o que muitas mães solo passam, tá? Então, a igreja sempre foi muito presente nesse sentido da ajuda, com uma cesta básica, às vezes uma conta de luz, sempre, sempre não. Algumas vezes eu precisei pedir esse tipo de socorro. E como sempre foi tudo muito apertado, eu lutei muito para poder sair do aluguel. Mas carro eu nunca pude ter novamente. Já tive a oportunidade de ter alguns anos atrás, mas depois eu não consegui ter, porque ou eu mantenho as prestações ou eu pago o carro, né? Então não dá. E aí, sempre com essa coisa de oferecer carona, se prendendo. E aí você entra dentro do carro, escuta tanta ladainha, mas afinal de contas a pessoa me ajuda. Então nisso você vai se tornando uma presa de pessoas que são usadas por esse espírito. Olha, eu vou te falar uma coisa: se deixar, se você parar para futucar bem o assunto, nem as pessoas que são usadas por esse espírito sabem, se dão conta e percebem que são usadas por esse espírito, de tão maligno e sorrateiro que é o troço. E aí já houve várias situações dentro da igreja de pessoas que, quando você entrega um sonho, uma revelação, diz que você é exibida, que você quer se aparecer, e tudo isso ela pega o que ela ficou sabendo da sua vida, porque ela entrou na sua necessidade, ela entrou na sua história, ela sabe aonde você foi ferida, então ela pega tudo aquilo, faz um apanhado, um misturado e volta contra você porque você foi ferida, você quer se exibir, você quer ser reconhecida, você quer o holofote, você quer aparecer, você quer mostrar que sabe cantar, só porque você tem uma voz bonita, só porque você se mudou para cá por causa do emprego que você tem, só entende quando eu digo que em Jezabel não há arrependimento? Porque em momento algum ela para pensar como que ela veio me contar esse sonho, se eu não contei nada da minha vida para ela, se eu não desabafei, se eu não me desarmei com ela. E aí você conta uma revelação que Deus está dando, Deus está alertando para que a pessoa não se porte mais daquela maneira, não vai dar certo o que ela está conduzindo, não adianta. Para mim, ficaram marcadas nessa igreja que eu estou falando duas situações muito fortes. A primeira delas foi que o pastor e a sua esposa resolveram fazer uma viagem em família, tirar um tempo para descansar, e eu acho isso muito natural, muito justo. Né? A função de um pastor ela é muito pesada. Então, depois eu fui descobrir que Deus tinha falado que não era para eles irem. Acredito eu, pela leitura que eu faço da situação, que ela, a esposa, no caso, tinha batido o pé para poder viajar. E aí eles pediram para que eu e mais uma irmã ficássemos responsáveis pelo Ministério do Louvor. Olha, resumindo a história, a viagem deles lá não deu certo. Caiu um temporal. Eles alugaram uma casa de praia. A chuva bateu tão forte, de uma tal forma, que tinha uma árvore perto dessa casa de praia. A árvore tombou em cima do carro deles. Olha, pensa numa situação para eles saírem de lá com a cidade toda alagada.
tamanho temporal que caiu nos dias em que eles estavam lá. E na volta da viagem, nós tivemos que passar para eles uma série de aborrecimentos que aconteceram dentro da igreja enquanto eles estavam viajando. Resumindo, eu saí acusada do aborrecimento que eu tinha causado dentro da igreja, porque no fundo, tinham pessoas mais antigas na igreja. Eu tinha chegado mais recentemente. E por que que ela chegou agora e eles deram o ministério de louvor na mão dela com a outra irmã? A gente já está aqui há um tempão e ela chega e já senta na janela. Manipulação pura, ciúmes e inveja puro dentro da casa do Senhor. Muito bem. A segunda situação que eu passei foi que eu pedi para que um irmão fizesse um dueto comigo. A gente estava conversando sobre quem ia fazer primeira voz, segunda voz. E aí, no dia que nós estávamos escalados para cantar, eu fui passar o playback para a pessoa responsável do som e passei também para a liderança, para deixar a liderança ciente de que eu ia louvar com o irmão. Eu sempre procurei fazer sempre muito assim, sabe? Mando a mensagem para uma pessoa, eu mando também para a liderança ficar ciente do que eu estou fazendo dentro da igreja, do que está sendo falado. Eu não procuro não fazer nada às escondidas, porque quem não faz nada de errado não tem o que temer. E aí, na hora de colocar o som, a esposa do pastor foi lá na mesa do som. Eu não sei que jeito que ela deu, que ela disse que aquele louvor não ia dar para tocar, que era para eu poder providenciar outro. Eu fiquei olhando assim, ela meio que colocou a culpa no rapaz do som, que inclusive era sobrinho dela, botou a culpa e disse que não ia dar. Poxa, que coisa, né? Aquela coisa sorrateira. Passou-se o tempo, eu vi uma postagem sendo publicada no Instagram da igreja daquele rapaz com quem eu tinha pedido para louvar comigo, ele louvando com a esposa dele. Então eu entendi que houve ali uma manipulação e que não era para eu e o rapaz fazer o louvor, que eles achavam que quem deveria fazer o louvor era a esposa do rapaz, mas a esposa dele não tem o dom do louvor. Mas amém. Glória a Deus. Eu obedeci, cantei sozinha. Passou-se um tempo, eu saí daquela igreja e fui para outra. E essa outra para onde eu fui, eu sinceramente eu acho que as coisas foram até piores. O tempo vai passando, a gente vai conhecendo o lugar, porque a gente não tem, a gente pede a Deus esse direcionamento para que a gente não julgue as pessoas pelo que falam. Mas eu entendi que quando eu cheguei ali, o que eu ouvi já era uma prevenção que Deus estava me passando, de uma certa forma até para me poupar, mas eu com aquele pensamento, eu não vou julgar ninguém pelo que estão me falando. Eu vou verificar se realmente é verdade, e era mesmo. Tudo que estavam me falando assim que eu cheguei na igreja era verdade mesmo. E eu constatei até mais coisas do que haviam me falado. E sempre assim, Deus dando a revelação, Deus dando o sonho, a gente entregando. E mais uma vez, a figura da esposa do pastor, né? Às vezes eu costumo brincar, conversar com as pessoas, eu falo assim, meu Deus, será que eu vou ser esposa de pastor um dia? Me ajuda, me livra, porque não dá, né? Muitas manipulações, muitas situações e sempre muito assim, muita educação, muita gentileza. Tá precisando de alguma coisa? Falei, ô Jesus, eu já conheço essa conversa. O tempo vai passando e você vai percebendo que nem a família funciona direito. Se eles não se entendem nem entre eles mesmos, eu aprendi isso em local de trabalho, né? O pessoal fala muito de panela, grupinho fechado, e Deus já algumas vezes me permitiu presenciar a conversa que rola no meio da panela. Gente, não se iludam, tá? Não se sintam tristes se você não faz parte da panela, porque lá dentro da panela o caldo ferve entre eles mesmos. Se você não faz parte de uma panela, sinta-se protegido, protegida. Sinta-se em livramento por Deus. Porque no dia que Deus te der uma oportunidade de você ouvir, ver, presenciar o que acontece dentro de uma panela, olha, faz bem para a tua mente, faz bem para o teu psicológico, para o teu emocional, faz bem para os teus ouvidos não estar ali. Não se sinta triste se você não faz parte.
o quanto as pessoas estão adoecidas, as lideranças estão adoecidas. Isso não é de agora, isso só recebe nomes científicos, né? Só recebem nomes novos. Tá na moda as palavras na blusa, né? Plena, ranço. São nomes novos que se dão para essas coisas antigas que estão aqui relatadas na palavra do Senhor. O Senhor já tinha deixado isso aqui registrado para que a gente pudesse ficar em estado de alerta sobre isso. Coisas que você ouve dos outros e que você constata, e coisas que Deus te revela no mundo espiritual. Essa última igreja, quando eu entrei, o primeiro sonho que Deus me deu foi de uma imagem de Bafomé e um balcão. Esse Bafomé estava atrás de um balcão como se fosse uma loja, né, de atendimento. Essa esposa do pastor chegava no balcão para fazer um pedido para Bafomé. Quando ela sentia que tinha alguém ali observando, ela saía daquele lugar. E no sonho ela estava vestindo uma roupa que logo depois, quando eu fui para o culto na igreja, a esposa do pastor estava com aquela mesma roupa. Então ali Deus me fez entender que ela pode estar casada com o pastor, ela pode estar na frente da igreja num papel de liderança, ela pode ter o poder de dar ordens e tirar ordens, ela não teve ainda um encontro com Cristo. E Bafomé é um dos símbolos desses últimos dias do anticristo. É um espírito de controle, é um espírito de manipulação, porque o diabo ele sempre quis ser como Deus, gente. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E a Bíblia diz que ele caiu do céu porque ele quis ser igual a Deus, e ele tenta fazer isso até hoje. E todos que os seguem ficam parecidos com eles, deformados, parecidos com ele, perdão, deformados, deformados, porque assim foi que o diabo ficou quando ele caiu, ele perdeu a luz, ele perdeu. Gente, sabe? É uma coisa assim que impressionante. E eu não sei o que é pior, é como que um povo hoje está cego, porque uma das lutas muito grandes que eu passei nessa igreja foi tentar falar dessas revelações, foi tentar falar desses sonhos, e a devolutiva é sempre a mesma. Você está com inveja do casamento deles, você está com inveja porque você não tem família por perto, você está amargurada porque o seu casamento acabou, você é empoderada, mas é solitária, é triste, não tem ninguém para cuidar de você. E, gente, quando Deus revela a vida desse povo, meu Deus do céu. E assim, eu não estou dizendo que eu sou superior a ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém em nada. Antes que os julgadores de plantão venham falar um monte de besteira, o que eu quero dizer para você é que quando você tem um chamado, quando você exerce obediência ao Senhor, esse povo mascara o que for necessário para não dar o braço a torcer. Coisas que eu escuto até hoje, né? De amargura e de carência. Você está carente, mas em momento algum você vê esse povo se arrependendo. Você não vê o povo pedindo perdão. Você não vê o povo assim parando para raciocinar. O máximo que eu acho que pode acontecer é dar aquela chateação, como disse em 1 Reis 21, versículo 28 e 29. Ficar cabisbaixo, chateado, talvez aquela coisa, pô, não era para as coisas serem assim, não era para guiar as coisas desse jeito, mas não tem mudança. Tem remorso, mas não tem arrependimento. Você fica sabendo, às vezes, que as pessoas passam por situações assim, de não ter onde morar, frustrações de sonhos que a pessoa não consegue realizar, amarguras que ela carrega. Uma delas que chega ao nosso conhecimento, né? É de que a pessoa ela sofreu um abandono desde o ventre, a mãe estava grávida e o pai não assumiu, e então cresceu tendo o padrasto como pai, só aí já tem uma rejeição para ser tratada, para ser curada. Casos de suicídio na família, e eu também tenho casos de suicídio na minha família. Sonhos de estudar para alcançar um cargo na área do direito e não consegue realizar porque precisa trabalhar para manter a casa, porque o homem que deveria ser o provedor é um fraco, não conseguem, vivem de ajuda de parentes. Então, assim, você vê a dor que a pessoa sofreu durante a vida e ainda sofre durante a vida,
Mas Deus diz assim: tem um outro caminho para resolver isso. Tem uma outra forma de sarar essas dores, essas feridas. E, na verdade, a pessoa ela não está aberta para sofrer essa transformação. Porque o que acontece? A pessoa, quando ela tem muitas dores na vida, se ela não for para Cristo para ser sarada, ela se torna aquela deformidade que fizeram com ela. Sabe aquela criança que foi abusada e quando ela cresce ela se torna abusadora? Ela se tornou a deformação que fizeram com ela. E Cristo está sempre falando: tem um outro caminho. Eu quero entrar, eu quero fazer cura e quero realmente. Deus tem uma vida de exaltação para nós, mas não para a gente se exibir, é para a gente mostrar a glória e o poder que Ele tem de transformar as nossas vidas. E essas pessoas manipuladas por esses espíritos, elas vivem atormentadas, assim como Saul, né? Assim como no Novo Testamento a gente vê a cabeça de João Batista sendo cortada, porque tinha uma mulher tendo caso com um cunhado. E ela, em vez de se arrepender, mandou calar o profeta. Era isso que Jezabel fazia. Elias foi lá encarar ela: ó, você vai ser comido pelas aves de rapina, manda matar. Gente, eu escutei muitas vezes, não foi poucas vezes não, de que eu deveria ter ficado, eu te repreendo, Satanás. Em nome de Jesus, eu te repreendo. Saia, porque eu vou te denunciar. Você não vai me calar. Em nome de Jesus, saia. Tá vendo? Se você tem olhos espirituais, você vai acreditar que o mundo espiritual ele se manifesta. E eu não vou me calar. Se você permanece nesses ambientes, você morre. Porque esse espírito não deixa a pessoa se arrepender. Ele cega a pessoa e você morre. Assim como Jezabel tentou matar Elias, ameaçou Elias de morte e ela mandou matar Nabote para tomar a herança dele, tá? Não se sinta culpado se você não aguentou ficar num lugar tenebroso, dominado por esse espírito. Seja forte em Cristo, não se afaste de Cristo, não se desvie dos caminhos do Senhor, mas não permaneças em ambientes onde ele não está mais. Não compactue com lugares que dizem que são igreja, mas já estão vendidas ao diabo há muito tempo. Só para você ter uma ideia da gravidade do assunto, depois que eu saí desses lugares, desse último lugar onde eu estava congregando, chegou aos meus ouvidos de que uma pessoa que ainda estava congregando lá, acredito que ainda esteja, também teve um sonho, né? E essa pessoa chegava e via um buraco muito grande na frente dela com as almas caindo nesse buraco, preto, escuro. Era um lugar muito tenebroso e as almas estavam caindo naquele buraco. E essa pessoa que teve esse sonho chegava para essa esposa do pastor e falava: você não está vendo? Tá todo mundo indo para o buraco. E essa esposa de pastor falava assim: as ovelhas não são minhas. Por quê? O Acabe, fraco, covarde, está pensando em se candidatar para fazer o país mudar. E está largando as ovelhas na mão de uma Jezabel, que não está nem aí para as almas. Ela quer, na verdade, consolar uma ferida que não está curada, mas ela quer consolar com o diabo. Ela não quer se converter a Cristo. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, eu venho deixar esse alerta para você e eu venho dizer que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Se a gente tiver que pagar um preço por obedecer a Cristo e trazer a verdade à tona, nós vamos pagar esse preço sim, ainda que esse preço seja o isolamento, seja o abafamento. Por último, a desculpa esfarrapada que eu escutei foi: senta, assiste o culto e vai embora para casa. Você não vai mais participar da obra porque você está causando confusão. E não foi isso que os profetas escutaram? Esse desordeiro, não foi isso que está na Bíblia? Vou achar a passagem bíblica. Chamaram o profeta de desordeiro, esse perturbador, né?
Então, nós estamos aqui para pagar esse preço, porque Jesus está voltando e nós não queremos ficar. O anticristo ele já está na terra. E todas as coisas que estão acontecendo sinalizam para a volta de Cristo. Se você consegue congregar, amém, glória a Deus. Mas saiba que talvez você não seja perseguido, porque você não deve estar fazendo muita diferença no mundo espiritual a ponto de incomodar a Jezabel. Porque se você denuncia, se você se levanta, você realmente vai ser perseguido. Eu espero ter edificado a sua vida. Se você está passando por isso, se você conhece alguém que passa por isso, mostre esse vídeo aqui para que essa pessoa saiba que ela não está sozinha, para que essa pessoa saiba que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E esse demônio ele vai cair. Uma hora ele vai cair. Ele só a pessoa, na verdade, ela recebe tempo para se arrepender, porque naquele grande dia diz na palavra que ninguém vai poder dizer que não sabia. Ninguém vai poder dizer que não teve oportunidade, porque todos têm. Tá bom, meus amores? Eu espero ter te edificado. Eu espero ter te consolado de alguma forma, de saber que tudo que nós passamos pelo nome de Cristo vale a pena. Nós vamos ser recompensados. Não significa perfeição, não significa santinha do pau oco, não significa exibicionismo, significa obediência. Obediência. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.